Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos conversar um pouco sobre a liturgia do segundo domingo do tempo do Advento. Estamos vivendo este tempo muito propício para o nosso encontro com o Senhor. No tempo do Advento, os 2 primeiros domingos nos ajuda a pensar na vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. E para isso há necessidade de uma preparação para poder acolhê-lo. A partir do dia 17 de dezembro, uma segunda etapa do tempo do Advento, começa a falar a liturgia sobre o mistério da encarnação. Nós estamos neste ano B lendo o Evangelho de Marcos. Marcos, que é o evangelho mais antigo, ele escreveu por volta do ano 65 a 70. E ele começa dizendo do princípio, do início, ele fala no início, a mesma palavra que é utilizada no começo do livro do Gênesis, que fala no princípio. Então, se lá no Gênesis fala de uma primeira criação nascida do amor do coração de Deus, aqui em Jesus Cristo tem início uma nova criação. Então, no início, e Marcos, no seu Evangelho, ele nos faz compreender a revelação de Deus em Jesus. Uma pergunta, se assim podemos dizer, que norteia todo o Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Talvez esta pergunta precisa ser feita para nós também, celebrá-la dentro de nós. Quem é Jesus? Jesus é mais do que um profeta. Vai clareando esta percepção. Ele é filho. Filho de quem? Ele é filho de Deus. Daí a necessidade, então, de uma preparação para acolher o Filho de Deus. É importante, é o Filho de Deus que vem ao nosso encontro. E a conversão, ela se dá, então, através de um caminho que precisa ser preparado. Não apenas um caminho geográfico, que a gente percorre fazendo viagens, mas um caminho interior, um caminho interno. A liturgia deste segundo domingo do Advento vai nos trazer 3 palavras para o nosso pensamento, para a nossa reflexão. A primeira delas é o caminho, a segunda, a conversão, e a terceira, a parousia, o final, o encontro do ser humano com o Senhor Deus. Mas vamos pensar um pouco, antes de mais nada, sobre este tempo do Advento que nós estamos vivendo. Ele é um tempo de inspiração. Às vezes vivemos tão sem inspiração, não sabemos, o que pensar, o que dizer. O tempo do Advento é um tempo inspirador. Talvez porque seja um tempo também de espera. Nossa vida é uma constante espera. Como na gravidez, os pais esperam a gestação e o nascimento do filhinho que aí está. O Advento é também um tempo de interioridade. Assim como na gravidez é esse tempo de interioridade, a criança está sendo gerada aí no interior, na barriga da sua mãe. Uma vida vai crescendo no escuro e protegida no ventre materno. O Advento é um pouco isto. O Advento nos chama a olharmos para dentro. Há uma vida dentro de nós. Nós somos vivos. Às vezes o mundo quer nos matar, tantas coisas quer
nos destruir, apagar, encolher. Não, há uma vida interior. E esta vida, ela é marcada pela vida divina. É preciso descobrir aquilo que está dentro de nós e que é vida, e deixar para trás aquilo que não é luz. Descobrir a vida, que a vida pulsa dentro de nós. Ali pode se esconder os brotos verdes dos quais ainda não se manifestaram. Outro dia eu conversava com uma responsável por uma comunidade terapêutica que cuida de dependentes químicos e ela me dizia: as moças chegam ali tão machucadas, tão feridas, e de repente elas começam a brotar. Eu gostei desta expressão. Começam a brotar e a vida vai ressurgindo, vai reencontrando o sentido da vida. A liturgia de hoje, então, nos fala do caminho. Todo caminho é um modo da gente relacionar com as pessoas. Relações livres, porque não sabemos com quem vamos encontrar no caminho. É curioso isto, não? A gente sai, começa a andar, não sabemos com quem nós vamos encontrar. Falamos de igual para igual, compartilhamos alegrias e tristezas, e a nossa conversa vai nos ajudando. Se a gente aproveita para conversar enquanto faz uma viagem, esta conversa vai nos ajudando. Não há prejuízos no trato mútuo. Ajudamos e somos ajudados. Carregamos a mochila da outra pessoa. Se a outra pessoa está cansada, então a gente pode ajudar. O caminho do peregrino é como que viver apaixonadamente por um objetivo. O que nós queremos da vida? Viver apaixonadamente por um objetivo. Nesse contexto em que nós vivemos, de muitos lugares virtuais, a gente está em contato praticamente com todo mundo. Basta querer, com o mundo bom e com o mundo mal, se a gente quiser também. Então, neste contexto, vale a gente fazer a opção por transitar por os lugares que nos fazem crescer, os lugares que nos promovem, que nos edificam, que nos levam para a vida. Porque, caso contrário, nós vamos ficando presos no mundo. Os percursos virtuais acabam atrofiando os nossos horizontes, os nossos desejos e inspirações, e vale dizer, criando relações frias, neutras, e a gente não compromete neste mundo virtual. Já o encontro com uma pessoa, especialmente com aquela pessoa que sofre, provoca em nós algo diferente. Provoca em nós mudança. Outro dia andava na rua e uma jovenzinha chegou para mim e disse: me dá alguma coisa para que eu possa comer, um lanche, eu preciso de alguma coisa para comer. Eu peguei e dei um dinheirinho para ela. E enquanto eu estava ali conversando com uma outra pessoa, também comprando alguma coisa, quando eu olhei, ela estava comendo um lanche. Era um pão com mortadela. Eu perguntei para ela: você quer mais um? Ela disse: quero. Olha, o encontro me fez mudar o pensamento. Talvez podia pensar, é alguém que quer alguma coisa, sei lá, né? Mas não, aquele encontro, aquele olhar fez mudar o pensamento. O encontro com o irmão nos modifica. O encontro com as pessoas nos modifica. Advento significa, portanto, esta constante saída do lugar estreito para um lugar mais amplo. Significa fazer uma travessia. O caminho é uma experiência de uma grande liberdade pela vida, pelo desprendimento. E aí se abre a possibilidade de um encontro com o transcendente. Deixar para trás algo e seguir para frente. Caminhar é preciso. Assim, o Advento nos move
à conversão, pois se manifesta como um chamado a uma vida mais simples, partilhada, apaixonada, uma vida mais natural, livre. É assim que nós vamos vivendo, então, este advento que estamos vivendo. Não se trata, falar de fazer um caminho, não se trata de atravessar mares, escalar o céu, ultrapassar nuvens, cruzar vales ou escalar montanhas. Não, é para ti mesmo que deves caminhar. Olha, então fazer um caminho para o encontro com a nossa vida, para o encontro interior. Então vamos aproveitar este tempo do Advento para sacudir a nossa preguiça. Nada de preguiça de ir ao encontro de Deus, ao encontro dos irmãos, nada de preguiça de ficar acumulando as coisas. Vamos abrir e caminhar na leveza do Espírito, Filho de Deus. Então este caminho está dentro de nós. Preparemos este caminho. Está dentro de nós. E por falar em caminho, então, nós temos aí a primeira leitura deste segundo domingo do Advento, em que o povo que estava ali no exílio, praticamente a situação é praticamente a do final do exílio, o povo que estava lá na escravidão da Babilônia. Então, este povo, por auxílio de Ciro, o rei da Pérsia, ele vai permitir que o povo volte para a sua terra, para a terra que eles caminharam tanto tempo, terra prometida. E esse rei dá esta permissão e muitos exilados, aquelas pessoas que estavam ali desanimadas, frustradas, até ficavam perguntando, mas é verdadeiro isso? Como pode? Um rei que não é da nossa religião, nem a nossa fé tem, ele está nos dando esta permissão? E outras pessoas estavam também, assim, acostumadas já com aquela vida e não queriam sair. A pergunta, sair ou ficar? Estavam acostumados de alguma forma com a vida de escravidão. Nós corremos o risco de nos acomodar, acostumar com as nossas escravidões, com aquilo que nos pesa e ir levando, caminhando com estas coisas. Então, um profeta anônimo, que é chamado, segundo Isaías, Deutero Isaías, ele imagina Deus reconduzindo os exilados para a nova Sião. É uma vida nova que vai começar. A possibilidade de voltar para a terra natal era uma possibilidade real. Ciro, rei persa, permite que eles possam retomar. Então, retomar significava então fazer aí o caminho de volta. Essa era uma boa notícia para os que decidiram retornar para Jerusalém. O caminho agora é preparado com cuidado para remover os obstáculos que impediriam esse reencontro com o Deus da vida, que permitiria o reencontro com as origens. Considerar o retorno como o encontro com Deus no caminho do deserto e ser novamente reconduzidos ao Senhor Deus. Então, caminho, uma das palavras que aparece hoje na liturgia é o caminho, que vai aparecer também no Evangelho, quando João diz que é preciso preparar os caminhos para a chegada do Senhor. E este preparar o caminho vai significar então conversão, a necessidade de rever a vida, de rever onde se faz necessário mudar algo para que a vida seja diferente. Não podemos abandonar o caminho da conversão. Conversão é uma constante na nossa vida, é um processo. Não podemos, como filhos de Deus,
abandonar este processo de caminhar ao encontro do Senhor. A segunda leitura, que é de Pedro, da carta de São Pedro, ela é uma espécie de testamento. O que é um testamento? Onde a pessoa expressa a sua vontade. E o apóstolo aqui, ele expressa a sua vontade nesse texto que nos põe na presença das primeiras comunidades cristãs. Essas comunidades esperavam uma vinda do Senhor muito em breve, mas o Senhor demorava a vir. Então o apóstolo está dizendo, ele virá, mas virá de uma forma surpreendente, ninguém vai saber a hora. Virá como o ladrão. Então, assim, a comunidade é alertada. A comunidade é alertada para que não desanimasse, porque o Senhor iria vir para encontrá-la. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é do nosso jeito. Então, o tempo de Deus é maior, é mais amplo. Um dia como 1000 anos, um ano como 1000 dias, assim, a carta de São Paulo fala. O tempo de Deus é diferente. De resto, não cabe ao ser humano definir o exato momento da vinda do Senhor Jesus. Ele apenas garante a nós a certeza da ressurreição. A vinda do Senhor nos garante isto. E Pedro deixa bem claro no seu texto esta realidade. O Evangelho de Marcos, começo do Evangelho de Marcos, o texto nos confronta com a conversão proclamada pelo profeta João Batista. Este que tem a iniciativa de ser a chave, abrir o caminho para o encontro com o Senhor. Ele pregava um batismo de conversão nas margens do Rio Jordão. João fala da proximidade da chegada do reino de Deus. Para isto, estremece, balança. O reino de Deus está chegando. Marcos escreve uma comunidade que, em sua grande maioria, era formada por povos gentios, por pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. O evangelista percebeu que era preciso entender a identidade de Jesus. A mensagem central de João Batista é esta, de preparar o caminho para acolher Jesus, adotando um estilo de vida próprio de quem se dispõe a acolhê-lo. O próprio João adota um estilo de vida assim diferente dos outros. Conhecemos a figura de João Batista, uma vida austera, para se preparar para a chegada do Messias. Sua vida e testemunho são um claro convite às renúncias dos valores do mundo para algo maior, para algo mais amplo. É assim que João Batista vai conduzindo. Ele se torna parecido com um grande profeta do passado. Quem é esse profeta? Elias, muito admirado pelo povo escolhido. Seu jeito de vestir, Elias também vestia com peles de camelo. O cinto significava a disponibilidade para que pudesse caminhar. Então, retomo dizendo que as palavras que marcam este domingo, segundo domingo do Advento, são as palavras caminho, e aqui a gente já fez menção, não simplesmente um caminho geográfico, preparar este caminho geográfico, mas preparar um caminho interior. Este caminho está dentro de nós. As nossas decisões, as nossas opções, deixando para trás, então, a preguiça, deixando para trás o comodismo, deixando para trás atitudes de violência, de maltratar as pessoas e também deixar de maltratar a nós mesmos. Quantas vezes nós ficamos nos maltratando, fazendo coisas erradas, não é mesmo? Nós mesmos que sofremos.
fazer o caminho. Olha, possa brilhar dentro de nós esta esperança. Eu quero viver o caminho. Eu quero fazer o caminho neste tempo agora do advento para encontrar-me com o Senhor. E a isto, este caminho pode significar também um processo de conversão. Mudar. Quem de nós não tem algo para mudar? Estar prontos para fazer este caminho novo. Não querer permanecer como aqueles escravos da Babilônia, que o caminho estava aberto, mas não queriam ir. Estavam acostumados com aquela vida da escravidão e se davam por satisfeitos ali. É um caminho novo. E depois deste caminho nós vamos descobrir que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a terceira palavra, então, caminho, conversão, e a terceira palavra, a parousia, que é o nosso encontro com o Senhor ressuscitado. No final da nossa vida, Pedro, melhor dizendo, nos coloca nesta sintonia com o Cristo que vem e o dia do Senhor virá como um ladrão. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Amigo irmão, amiga irmã, o programa que eu trago, esta reflexão que eu trago, é para nos ajudar a ir preparando. E vai à missa, vai lá na comunidade. Com certeza o Senhor o espera. O Senhor espera cada um. E Ele quer falar ao coração de cada um. Não deixe de, neste segundo domingo, participar do santo mistério da presença do Senhor. E quero, para finalizar, recordar que no terceiro domingo do Advento, a igreja aqui no Brasil faz uma coleta. Estamos na campanha da evangelização que é feita durante o tempo do Advento. E no terceiro domingo, sábado e domingo, no terceiro domingo do Advento, se faz esta coleta para ajudar na evangelização. Uma parte dela fica na diocese, que é para ajudar nos projetos de evangelização. Uma outra parte vai para a CNBB, quer no regional, quer na CNBB nacional. Tudo destinado à evangelização. Quer ajudar a evangelizar? Participe. Leve a sua oferta, prepare durante a semana a sua oferta para levar no terceiro domingo do Advento, para que seja este gesto concreto da preparação para o Natal do Senhor. Amigo irmão, amiga irmã, desejo muita paz, alegria, esperança, desinstalação, viver o caminho que está dentro de nós, acolher o Cristo, preparar o caminho, endireitar as veredas, converter e assim viver a vida nova. Tenha um abençoado e santo domingo.